paz do Senhor Jesus, vai tudo bem com vocês? Eu convido você à reflexão da palavra do Senhor. Vamos aqui refletir em um versículo da palavra do Senhor e te convido, se você puder abrir sua Bíblia aí no livro do profeta Jonas, capítulo 2, o versículo 7. O Senhor tem falado muito comigo a respeito desse versículo. E eu quero convidar você a pensar comigo sobre esse versículo, Onde diz assim na palavra do Senhor: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Amados, eu quero dar um título para esta rápida reflexão. O fundo do poço não é o fim. Muitas vezes nós nos encontramos no fundo do poço e achamos que é o fim. E quando nós olhamos aqui, esse versículo que eu acabei de ler, ele faz parte de uma oração. A oração do profeta Jonas, quando ele se encontrava ali no ventre daquele grande peixe. E todos nós sabemos, conhecemos, aqui mesmo no canal, já tem uma reflexão sobre o chamado de Jonas. Se você quiser, você pode estar procurando aqui e acompanhando. Mas hoje, o que o Espírito Santo me chamou a atenção aqui é sobre a oração de Jonas. Hoje nós não vamos falar muito sobre todo aquele processo, porque você já conhece quando o Senhor chama Jonas e o Senhor ali entrega uma missão para ele e ele parte para um local totalmente diferente do chamado de Deus, da autorização, do mandado do Senhor. E Jonas, ele tenta fugir da presença do Senhor. Então, quando ele está ali em meio àquele navio, e a palavra do Senhor diz que começa ali uma grande tempestade e aquele navio começa a praticamente perecer. A palavra diz que todos estavam ali apavorados, procurando quem era o culpado por estar chegando tão grande tempestade, E ali eles identificam o profeta Jonas. E quando Jonas, observe que quando Jonas ele vê a tempestade, ele vê o que está acontecendo, ele não ora. Em nenhum momento a palavra vai dizer que Jonas começa a orar. Ele conhecia Deus, ele sabia que ele estava ali fugindo de diante da face do Senhor, mas ele não ora. E aí quando aquele pessoal chega e procura para ele de onde ele vem, qual era a ocupação dele, se ele tem um Deus ele pode clamar, e eles descobrem que Jonas é o culpado. E agora a sorte sai sobre ele e Jonas mesmo vai falar: sou eu, podem me lançar no fundo do mar. Amados, até aí o profeta continua duro. Ele continua debaixo da desobediência e agora ele, conhecendo Deus, ele não clama ao Senhor. Mas quando ele é lançado lá nas profundezas do oceano, quando agora está somente ele e Deus, quando ele está no seu limite, ele começa a clamar ao Senhor. Sabe quando é que Jonas vai clamar ao Senhor? Quando Deus, o próprio Deus, providencia aquele grande peixe. E quando ele vê aquele peixe se aproximando, quem sabe, Jonas pensa: agora realmente chegou o meu fim. E quando ele se vê sendo tragado por aquele peixe, com certeza ali não há mais esperança. Jonas pode pensar: certamente eu vou perecer no ventre desse peixe, porque olhando aos olhos humanos não teria nenhuma condição de alguém ficar ali dentro por 3 dias, 3 noites e ainda sobreviver. Mas isso aconteceu com ele, porque não era para a morte, era uma providência de Deus. Olha que o Espírito Santo fala conosco através desta oração de Jonas, através desta pequena mensagem. Muitas vezes, meus queridos, Deus proporciona algumas situações nas nossas vidas, não para nos matar, mas para nos chamar de volta ao centro da sua vontade, para nos chamar de volta à oração, para nos chamar de volta a conversar, a ter um relacionamento com Ele. Quando Deus providencia aquele peixe para tragar o profeta, Deus sabia, Deus estava ali preparando um momento a sós com Jonas. E agora Jonas está literalmente ali no fundo do peixe. Estava no fundo do mar, nas profundezas do mar e também ali no fundo do ventre de um peixe. E agora onde ali só tinha escuridão. Imagine o que estava passando na cabeça do profeta. E muitas vezes, meus amados, quantas pessoas se encontram dessa forma?
achando que é o fundo do poço. Olhamos para um lado, para o outro e não vemos nenhuma saída. E então Jonas vai dizer aqui, olha, quando desfalecia em mim a minha alma, quer dizer, quando ele já não... Quando a sua alma já estava desfalecendo, quando já estava chegando ao fim, quando ele não tinha mais forças, quando ele não tinha mais esperança, aí ele diz, eu me lembrei do Senhor, aleluias. Eu me lembrei do Senhor, afinal ele era um profeta de Deus, ele conhecia a palavra do Senhor, ele tinha intimidades com esse Deus, ele estava debaixo da desobediência, fugindo, mas ninguém foge da presença do Senhor. Ele diz, eu me lembrei, e agora Jonas começa a clamar. Se você vê, você pega aí o capítulo 2 do livro de Jonas, e você começa a meditar, você vai ver a oração maravilhosa de Jonas, tudo que ele falou ali das profundezas do ventre daquele peixe, daquela escuridão, quando estava só ele e Deus. Ele diz, olha, quando desfalecia em mim a minha alma. Ei, meus queridos, quantas vezes nos encontramos dessa forma, desfalecendo, já não temos mais forças, mas eu vim aqui para te dizer neste momento, ainda há esperança, o fundo do poço não é o fim. Te lembra do Senhor, te lembra das promessas, te lembra do teu Criador. Começa a clamar aí mesmo. Se você acha que é o fim, não é. Clama, porque você vai ver que depois da oração de Jonas, o Senhor ordena aquele peixe e aquele peixe vai vomitar o profeta. Isso é tremendo. Amados, aquele peixe, ele apareceu ali não para matar Jonas, mas para dar um livramento. Quem sabe essa situação que você está vivendo, não seja o Senhor dizendo, ei, volte a orar. Ei, fala comigo. Aí mesmo onde você está nesse momento, começa a conversar com o Senhor. Começa a clamar. Porque com certeza Ele está ouvindo. Não podemos deixar de clamar. Jeremias 33, versículo 3, o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor vai responder. Ele nos ordena, clama, clama. Mas muitas vezes estamos ali no fundo do poço. Nós não queremos clamar. Nós precisamos clamar. Jonas, ele só foi clamar na hora que já não tinha mais jeito, aonde que era o limite. Na hora da tempestade ele não clamou, quando foi lançado ao mar ele não clamou, mas quando ele se encontrou lá no ventre do peixe, agora ele começa a clamar. E você vai ver que ele diz que o Senhor ouviu. Olha aqui no versículo 2 do capítulo 2 o que ele disse, olha, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Do ventre do inferno eu gritei e tu ouviste a minha voz. Amados, precisamos clamar. Estamos vivendo dias terríveis. Mas não podemos deixar de clamar, porque o Senhor ainda nos ouve, o Senhor é o mesmo. Precisamos clamar, só assim nós vamos receber livramento da parte do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração através desta pequena reflexão. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever neste canal, a deixar o seu joinha lá para estar ajudando aí a palavra do Senhor a se estender, a chegar em mais ouvidos, em mais corações, né? Compartilhe essa mensagem e seja abençoado. Abençoe vidas. Estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos determinou a fazer. O fundo do poço não é o fim. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.